Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra ao teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma das nossas lições de estudo bíblico das Assembleias de Deus e temos muito aí a aprender com essas maravilhosas lições. Nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, que é esse nosso trimestre deste mês. Estaremos estudando acerca desse tema, acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos dando continuidade às nossas lições lá. Nós estudamos aí sobre algumas lições, a segunda lição na divisão aí, que foi os dons de poder. E hoje estaremos estudando sobre os dons de elocução, aonde se encaixa ali os três últimos dons do Espírito Santo, segundo assim as cartas paulinas. Então vamos estar estudando acerca desse tema, os dons de elocução. Nós estudamos aí sobre os dons da palavra, da sabedoria, demos apenas um apanhamento. E a outra lição nós estudamos acerca dos dons de poder, dom de cura, maravilhas e dom de fé. E hoje estaremos estudando acerca dos dons de elocução, que é dons verbais. O que é elocução? É voz, verbal. Então vamos estar estudando sobre esses dons espirituais nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas lições. É importante dar o seu joinha aí e Deus irá abençoar grandemente. Aí as nossas lições serão mostradas para outras pessoas. Quanto mais joias dá, mais o YouTube compartilha as nossas lições. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amados, vamos estudar acerca dos dons de elocução. Essa lição será ensinada no próximo domingo, neste domingo agora, dia 2 de maio. Dia 2 de maio, mês das mães, né? Quero desejar aí a todas as mães antecipadamente aí um feliz Dia das Mães, que o nosso bom Deus venha estar abençoando grandemente a cada mamãe, que Deus abençoe, dando sabedoria para ensinar os seus filhos e também dando graça para suportar muitas afrontas, muitas das vezes, muitas perseguições até. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Vamos, o textuário diz: porque o que fala língua estranha não fala a homem senão a Deus, mas porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala a homens para edificação, exortação e consolação. Que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa é a nossa lição nesse trimestre. Dom de profecias. Nós temos aqui a divisão sistemática da nossa lição. Primeiro ponto é dom de profecias. Vamos estudar nesse momento acerca do dom de profecia, que é um dos dons de elocução, o dom da profecia. Temos os dons também que de variedade de línguas, que faz parte de elocução, e o dom de interpretação das línguas estranhas também. São esses três temas nesse primeiro ponto aqui, que nós estaremos estudando no discorrer da lição, nos dons de elocução. Nós podemos observar que os dons de elocução, eles se enquadram três dons. Quais são esses três dons? Dom de profecia, dom de variedade de língua e o dom de interpretação das línguas estranhas. Então vamos estar nos aprofundando em cada um destes dons para nós entendermos esses dons espirituais do Espírito Santo. Dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Vamos estar vendo acerca do dom de profecia. O que é o dom de profecia? Uma pergunta: o que é o dom de profecia?
Segundo, a relevância do dom de profecia. E terceiro, o propósito da profecia. Então, esses 3 pontos no dom de profecias nós estaremos aqui sistematizando. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito e uma língua conhecida, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar. Profetizar não é desejar uma bênção às pessoas, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias, apesar de exortar-nos e não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local. Interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 diz: as escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito. Então, julgais as profecias. É uma das formas que nós devemos nos colocar em prática, mostrarmos que não é toda profecia que você vai ali tomar para si. Então precisa ser julgada se é de Deus, se não é de Deus, se realmente não é do homem, se realmente não é do próprio Satanás. Então nós temos que ter muita sabedoria, pedir a Deus discernimento espiritual para nós assim entendermos e termos revelações do Senhor. Então, amados, nós vemos aqui o que é o dom da profecias. Nós vemos aqui que não é desejar uma bênção ou a uma pessoa. Então, vamos entender algo interessante aqui. Profetizar. O que é profetizar? Muitas das vezes, nos dias atuais e anteriores também, há muitos falsos profetas e há muitos profetas que profetizam desejando uma bênção a alguém. Isso não é profecia. Isso não é o dom da profecia. Para nós entendermos melhor, não é um desejo nosso profetizar. Profetizar não é um desejo que eu desejo para alguém. Eu vou profetizar cura na sua vida. Eu vou profetizar milagres. Eu vou profetizar uma porta aberta na tua vida. Isso não é uma profecia. Isso é um desejo da nossa vida, um desejo que nós temos. Então, profetizar, o que é uma profecia? A profecia, ela gira em torno de 3 palavras fundamentais. Nós temos que entender isso. O que é uma profecia? A profecia, ela gira em torno de 3 palavras. Quais são elas? As 3 palavras. Para ser uma profecia, nós temos que usar essas 3 palavras. Primeiro, palavra que nós devemos observar: edificar. Segundo, exortar. Terceiro, consolar. Então, essas 3 palavras nós temos que aplicar em uma profecia ou averiguar a profecia. Ela está trazendo uma dessas 3 coisas: exortação, consolação ou edificação. Então, nós temos que observar isso. Se ela está trazendo uma dessas 3 coisas, então realmente é uma profecia. Se não estiver trazendo nenhuma dessas três coisas aqui, não está edificando ninguém, não está exortando ninguém, não está consolando ninguém, descarta, não é profecia. Entendeu? Precisamos entender esse propósito que Deus colocou em nosso coração. A profecia, ela tem a finalidade, dom da profecia. Quem é usado com esse dom de profecias, ele é usado para consolar alguém, para exortar alguém e aqui também para edificar alguém. Então a profecia, ela tem essa finalidade. Qual é a finalidade da profecia? É exortar, consolar ou
edificar. Então, uma dessas três coisas a profecia tem que gerar. Se estiver gerando destruição, lança fora. Discórdia, lança fora. Não é profecia isso aí. Então, nós temos que entender. Edificar, exortar ou consolar. Então, a profecia não é desejar uma bênção, como muitas das vezes nós já fizemos isso. Eu profetizo cura na sua vida. Nós temos que ter realmente uma certeza que é Deus que está mandando profetizar. Não é algo que deve brotar da minha vida, que deve brotar do nosso eu. Não. Profecia é exortação. Então é diferente. Exortação a alguém é uma exortação, é uma consolação ou uma edificação. Então, a profecia ela tem essa função de edificar uma pessoa, ela tem a função de exortar uma pessoa e de consolar essa pessoa. Isso é profecia. Entendemos? Vamos para o próximo ponto, a relevância do dom de profecia. Aqui diz, os crentes de Coríntios deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e origem de onde elas procedem, pois elas possuem três fontes distintas, Deus, o homem e o diabo. Isso é importante. Acautelai-vos, lá em Mateus capítulo 7, o versículo 15, diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm antes de vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso aqui é muito importante e geralmente nós temos que ter muita sabedoria, justamente nos dias atuais, aonde as profecias estão se cumprindo, virá falsos mestres, falsos profetas, e aí precisamos estar atentos na palavra do Senhor, firmados na rocha que é a palavra de Deus. Então, vemos aqui, amados irmãos, que a relevância do dom da profecia, algo interessante, temos que ter uma relevância ao dom da profecia, porque ela tem três origens. Uma profecia, nós vimos aqui que a profecia ela é usada para três coisas: edificar, consolar ou exortar, três coisas. Mas também a profecia ela tem três origens. Quais são as origens? Deus, o homem e Satanás. Então precisamos ter muita sabedoria de Deus para não confundirmos as coisas. Muitas das vezes a profecia ela não é de Deus, não veio de Deus, e aí muitas das vezes nós aceitamos aquela profecia, vivemos em busca daquela profecia para se cumprir, e ela não fluiu de Deus, não veio de Deus, veio de homem, ou muitas das vezes veio do próprio Satanás. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse quesito para não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Então, amados irmãos, é muito interessante e muito profundo isso aqui. Então, uma profecia ela tem uma origem. Qual a origem? A origem ela pode ser Deus, ela pode ser a carne do homem, o próprio eu ali sendo dominado, e ela pode ser o próprio Satanás. Então precisamos ter muita sabedoria nesse quesito. Que Deus assim possa nos instruir e nos capacitar a cada dia. Terceiro ponto, o propósito da profecia. Qual é o propósito da profecia? Nós vimos aqui o que é o dom da profecia, nós vimos a relevância do dom da profecia e, por último, o propósito da profecia. A profecia ela tem um propósito. Então aqui, há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras. Estes profetizam aquilo que a pessoa quer ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Então é muito interessante, mais um ponto importante aqui na nossa lição, para as nossas meditações, que a profecia tem um propósito. Então, muitas das vezes, há muitos irmãos sendo guiados por profetas, e muitas das vezes
os profetas, eles falham nas suas profecias. Muitas das vezes, como nós vemos a origem aí das profecias, ela não flui de Deus. Ela pode fluir do próprio homem ou do próprio inimigo das nossas almas. Então nós temos que estar atentos a isso aqui. A igreja, há muitas igrejas, há muitas denominações que elas são guiadas por profetas. Isso é um perigo para a igreja, para o crescimento da igreja sadia, é um perigo, porque muitas das vezes seus profetas, eles enganam. E aí nós temos que ter muito cuidado com isso, amados irmãos. Muito cuidado com os profetas dos dias de hoje e profetas que podem surgir também. Claro que nós sabemos que há muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus aí que são homens, vasos usados por Deus, mas nós temos também que ter muita sabedoria e vigilância nesse sentido, para não sermos enganados, amados irmãos. Então aqui nós vemos que há muitas igrejas, muitos líderes que são guiados por profetas. E nós sabemos que a fonte que pode nos guiar aos céus é as Sagradas Escrituras. É a maior de todas as profecias. Muitas das vezes há pessoas que foram criados em igrejas que foram fundadas por causa de profetas. Você já pensou nisso? Há igrejas que foram fundadas por uma profecia. Alguém que falou ali uma profecia, disse que Deus iria levantar, iria ser pastor, outros iria ser líder de igreja, levantaram e firmaram uma igreja, abriram o seu ministério. Então, há muitas pessoas dessa forma. E nós temos que ter muito cuidado. Foi Deus mesmo que falou? Foi Deus que revelou? Foi Deus mesmo? Foi de Deus essa profecia? Porque a Bíblia nos mostra algo interessante acerca disso, que nós devemos ter muito cuidado com a palavra de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com a Sagrada Escritura. Essa é a maior de todas as revelações. É a Bíblia Sagrada. É ela que nos mantém no alvo, no caminho certo, no alvo que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, amados e queridos irmãos. Então nós precisamos usar a Bíblia para nos guiar. Não devemos ser guiados por profetas, mas sim pelas profecias, pelas escrituras sagradas. Então nós temos que ter muito conhecimento da Bíblia para não cairmos em enrascadas, porque muitas pessoas têm vivido profecias e têm se esquecido da maior de todas as profecias. Tem muitas pessoas que estão buscando o céu na terra. E Jesus não prometeu o céu na terra. Jesus prometeu o céu lá na glória. Jesus prometeu vida de vitória lá na glória. Jesus prometeu vida maravilhosa lá na glória. E não aqui na terra. Tem pessoas que estão buscando o céu na terra. É claro que nós podemos viver como se fosse no céu aqui na terra, mas o céu é lá no céu, a glória é lá na glória, a terra é diferente. Então nós estamos aqui por um período de tempo, não para morar eternamente. Então nossa vida aqui é passageira, precisamos lembrar disso aqui, amados irmãos. Então as profecias é as Sagradas Escrituras, é essa que nós devemos ter como base em nossa vida. Segundo, dom. Nós vimos aqui o dom da profecia. Ficou bem claro aí, acredito que ficou bem claro o que é o dom da profecia. A função do dom da profecia. A função do dom é exortar, consolar e edificar as pessoas. Nós vimos aí. E as origens também das profecias. Quais são as origens? Deus, o homem e Satanás. Então essas três origens podem ter uma profecia. Então temos que ter muita sabedoria. E terceiro dom, ou melhor, segundo dom de elocução é o dom de variedade de línguas estranhas. É um dom doado pelo Espírito Santo. O que é o dom de variedade de língua? Diz aqui, a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, mas para fim de louvor, oração, transmissão ou uma mensagem divina. Interessante. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados. Então, o dom de variedade de línguas
é tão importante para a igreja como os demais dons. Então, dom de variedade de língua é, como nós vemos, uma habilidade de falar em outra língua, que o próprio falante não entende. Nós podemos observar aqui, o próprio falante não entende para fins de louvor, de oração, como nós vimos aqui, e de uma mensagem divina. Então aqui, amados irmãos, o dom da variedade de língua é uma habilidade doada pelo Espírito Santo. Somente pode falar com línguas estranhas ou em línguas estranhas quem já foi batizado com o Espírito Santo. Porque a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu dons. Então ela pode ter recebido vários dons: dom de cura, dom de maravilhas, dom de fé, dom de elocuções, como os dons de poder, dons da palavra da sabedoria, ciência, dom de discernimento espiritual. Então pode receber vários dons, ou um dom, ou alguns dons pode receber, mas somente quem foi batizado com o Espírito Santo. Então, para nós entendermos aqui, então o dom da variedade de língua é uma habilidade que o Espírito Santo nos traz para falar com Deus em mistério. Só Deus vai entender aquilo que nós falamos. Só Deus pode entender, a não ser que Ele nos use também para interpretar aquilo que falamos ou trazer uma revelação a alguém ou à igreja. Então, isso pode acontecer. Então, aqui nós vemos que será outro dom mais para frente que nós estaremos ministrando, falando acerca disso aqui. Então, o dom de variedade de língua é uma habilidade de falar em língua estranha. É uma língua estranha. Muitas das vezes nós vemos algumas pessoas falando aí, e é errado se falar dessa forma, língua dos anjos. Algumas pessoas têm esses pronomes, adotaram para si ou aprenderam dessa forma. Quando se fala em línguas, quer dizer, língua dos anjos, alguns dizem, está falando na língua dos anjos. Não é isso, não. Isso aí não é língua dos anjos. Língua estranha não é língua dos anjos, porque a língua estranha só Deus entende, anjo nenhum vai entender. Anjos, serafins, querubins, nenhum vai entender as línguas estranhas, somente Deus vai entender ali o que fala-se, o que é falado em língua estranha. Por isso que não é língua dos anjos, porque se fosse língua dos anjos, Satanás ia entender o que se é falado em língua estranha. Os anjos caídos iam entender até a tradução da língua estranha, e não tem, porque não é língua dos anjos, é língua estranha, a língua dada pelo Espírito Santo para comunicar com Deus, adorar a Deus, orar a Deus em mistério. Só Deus vai entender, só Deus vai ali compreender essa língua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o que é o dom de variedade de línguas? Já acredito que ficou bem claro. Aqui, segundo, qual a finalidade do dom de variedade de língua? Primeiro, propósito, é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em língua estranha, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Então, que coisa gloriosa. Então, qual a finalidade do dom de variedade de línguas estranhas? A finalidade do dom de variedade de línguas é edificação do próprio falante, daquele que está sendo usado com língua estranha. Então, ele está sendo edificado. A igreja não vai saber ali, não vai entender, não vai trazer edificação nenhuma para a igreja, mas para aquele que está falando em mistério, Deus vai assim consolando, vai confortando, vai ali renovando. É um momento de adoração genuína a Deus, e aí a pessoa que está falando língua estranha, ela está sendo edificada. Então, propósito das línguas estranhas é edificar a própria pessoa que está falando em mistérios. Terceiro,
Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes como este dom. Cremos que assim o fará até a sua vinda. Então, a atualidade do dom de língua estranha é um dom que é atuante, é atual, não só foi exclusivo para os dias dos apóstolos, ele continua até os dias de hoje e até a volta de Cristo. Então, enquanto Jesus não vir e levar a sua igreja, ainda haverá língua estranha na terra, ainda haverá homens e mulheres de Deus falando em mistérios com Deus. Então, algo interessante para nosso deleite. Então, a atualidade do dom, não só este dom, mas todos os dons são atuais. Palavra da sabedoria, da ciência, discernimento de fé, dom de cura, maravilha, dom de fé, esses dons de elocução também, dom de profecias, dom de línguas estranhas e o dom de interpretação das línguas. Então, nós vimos aqui esse segundo dom, que é o dom de mistérios, ou o dom de línguas estranhas. Terceiro e último ponto da nossa lição é interpretação das línguas, mais um dom. Terceiro dom da nossa lição, dom de interpretação das línguas. Nós vemos aí dom de profecias, dom de variedade de línguas e esse, por último, interpretação das línguas estranhas, aquela que é falada em mistérios. Interessante. Definição do dom. Primeiro, Thomas Hove ensina que a interpretação das línguas é habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Coríntio havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 4, muito 3. E se por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Então nós vimos aqui a definição do dom é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Nós vimos aqui o dom da interpretação da língua. Nós vimos aqui que é o dom doado pelo Espírito Santo para interpretar aquilo que é falado em mistérios. Entendeu? Tem alguns irmãos, tem muitos irmãos que são usados com o dom de variedade de línguas, mas não são usados com o dom de interpretação de línguas. E há outros também que são usados com os dois, tanto o de falar em mistério como o de interpretar também os mistérios, de interpretar as línguas estranhas. É mais um dom doado pelo Espírito Santo. Então, esse dom de interpretar as línguas é esse que nós podemos aqui observar. E o apóstolo Paulo aconselha aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar também. Então é interessante o conselho do apóstolo Paulo. Você que fala em mistérios, ore a Deus para que Deus venha dar revelações também, para ser interpretado as línguas estranhas, aquilo que você fala em mistério com Deus, e tenha aí audição ou intelecto para entender e transmitir à igreja. É interessante isso aqui. Aquele que tem usado com o dom de variedade de línguas, nós podemos observar que quando é usado com o dom de variedade de língua, há pessoas também que não só é usado de variedades, como de interpretação, e aí já traz a profecia para a igreja. Então, os três dons unidos em uma pessoa, em alguém. Então, usado por Deus. Muito maravilhoso isso aí, para a glória do nome do Senhor. Então, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, no próprio ambiente aonde se ali trazido aquilo a púlpito ou ao público. Então, há muitas das vezes uma profecia em mistérios, e aí o próprio que está transmitindo é usado, ou Deus usa alguém para trazer o mesmo recado com a interpretação que Deus ali realmente inspirou o servo dele ou a serva. Então isso aí é o trabalhar de Deus, é algo maravilhoso. Aqui, segundo, há diferença entre dom e interpretação
e dom de profecia? A diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecias. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas é necessário de outra pessoa. Também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e aí a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que, não havendo interpretação, se não houver quem fale em línguas. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Ao passo que a profecia não depende de outro dom. É muito interessante aqui. Então, há diferença entre dom de interpretação e o dom de profecia. Há uma diferença. Parece a mesma coisa, mas há uma diferença. Por quê? Dom da profecia não precisa de intérprete. É algo que já se é falado e interpretado por todos aqueles que já ouvem. Agora, a profecia, a interpretação da língua, já depende de outra pessoa para interpretar ali, para ser usada por Deus, para interpretar aquela mensagem mistério. Então, há uma diferença. Então, as pessoas não vão entender, não vão compreender. Vão achar interessante, vão achar ali algo assim que chama a atenção muitas das vezes, algo maravilhoso, mas não vai compreender nenhuma palavra transmitida em mistério. Vai precisar de alguém que Deus use com revelação para trazer aquilo ali a público, quando Deus quer revelar, quando Deus quer trazer ali a entender a igreja aquilo que foi falado em mistério. A diferença. Então, amados irmãos, nós vimos aqui a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Então, há uma diferença, uma pequena diferença, que são dons diferentes, são dons distintos. Então, há diferença sim. Então, não haverá interpretação se não houver quem fale em língua estranha. Então, se não houver quem fale em língua estranha, ninguém vai interpretar. Não vai ser usado com dom de interpretação, se não há quem fale mistérios. Então, amados irmãos, que foi mais uma lição, espero que possamos ter aprendido aí muito na palavra do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Se tiver dúvidas aí, mande seus questionamentos, suas mensagens, aí estaremos aí com muito prazer, com muita alegria, estaremos aí respondendo aos amados irmãos ouvintes em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus nos permitir.